Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos encerrando a semana e nós vamos trabalhar aí as páginas do livro de língua portuguesa, tá bom? Hoje, nessa sexta-feira. Vamos falar sobre a proposta de produção textual, é hora de produzir, página 242 e 243, e vamos fazer a leitura do texto e a correção das atividades. O texto é 100 anos de servidão. Pedi a vocês essas atividades ontem. Assim que vocês terminarem, mandem para o e-mail maxnayara@yahoo.com antes de fazer a correção. Combinado? Então vamos lá. Lembrando que nós temos aí o plantão de dúvidas, tá bom? Das 7 às 11, então qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo, a respeito das atividades, você pode entrar em contato comigo até às 11 horas, certo? Vamos lá. Aqui nós temos a proposta de produção textual, é hora de produzir. Você vai fazer no seu caderno, tá bom? Esse texto. E aí nós temos as orientações. A própria proposta já traz as orientações para você, o que você tem que pensar na hora de planejar o texto. Antes de começar a escrever, a produção de uma boa reportagem começa na coleta de informações. É preciso investigar bem os dados para não correr o risco de entregar ao leitor um texto fraco, sem substância, que em nada enriquecerá seus conhecimentos. Então, uma reportagem, ela precisa aí de um preparo, né, antecipado. Antes de você escrever uma reportagem, você tem que levantar dados, buscar algumas informações relevantes para tornar ali o seu texto rico e realmente agregar quem fizer a leitura dele. Proposta. Nesta atividade, você produzirá uma reportagem destinada aos pais dos jovens dos dias de hoje. Imagine que seu texto será publicado na seção Família de uma grande revista brasileira. Você está livre para escolher o tema, mas atenção, o enfoque deve ser dado aos adolescentes. Tem algum tema, né, que você gostaria de falar a respeito para alertar os pais, né, a respeito dos jovens? Vocês, né, são jovens. O que pode ser um tema que pode preocupar os pais ou pelo contrário, né, pode tranquilizá-los, algo a respeito da tecnologia, algo a respeito aí dessas aulas remotas, você pode pensar em algo sobre isso, mas o tema é livre, tá bom? Você vai escolher o tema que você quiser, desde que se enquadre aí nessa questão da proposta, tá bom? Deve ser destinada aos pais, né? Uma reportagem que estaria ali na seção família da revista. Procure selecionar um tema interessante para o seu público. Você pode aproveitar esta oportunidade para desconstruir preconceitos que comumente marcam os jovens, como os adolescentes de hoje não querem nada com a vida. E aí, você pode falar aí, isso é um tema super, super legal, né? Você pode procurar algo aí dentro desse dito aí, tá? Planejamento. Para produzir uma boa reportagem, é fundamental que você planeje seu trabalho. Procure seguir a estrutura da reportagem, né? A reportagem tem uma estrutura, a estrutura do texto jornalístico, né? Já foi abordado por nós. Utilize informações relevantes e atuais. Busque opiniões de especialistas no assunto. Para dar credibilidade às informações dadas por eles, realize entrevistas, utilize aspas para identificar a fala desses profissionais no seu texto. Então, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, e encontrar a fala de algum profissional, alguém que é especializado ali no assunto que você está tratando, coloque na sua reportagem. Isso é excelente para enriquecer o seu texto, mas não se esqueça, né, de colocar aspas e indicar quem disse aquilo. 4. Procure aprofundar o tema levantando dados relevantes. Para isso, consulte fontes diversas como livros, pesquisas e outras reportagens sobre o tema. Você também pode enriquecer seu texto com infográficos e fotografias. Não se esqueça de que a reportagem trata as informações de maneira mais aprofundada que uma notícia, normalmente apresenta ingredientes críticos. Então, a reportagem, o autor tem ali espaço, né, para apresentar a sua opinião, fazer uma crítica, né, e ela é maior que a notícia. Nós já falamos isso diversas vezes, até porque o objetivo da reportagem é diferente do objetivo da notícia.
Escreva com clareza e simplicidade, empregando uma linguagem adequada ao seu público leitor. Produza manchete, linha fina e lead adequados à reportagem. Então, aqui você vai colocar em prática aquilo que nós já vimos a respeito da estrutura da notícia, do objetivo da notícia, da reportagem, perdão, notícia é diferente de reportagem. E aqui nós temos a estrutura, né? A reportagem é um dos gêneros textuais do domínio jornalístico. Sua função social consiste basicamente em informar o interlocutor de maneira mais aprofundada que as notícias. Quando veiculados de forma escrita, ambos os gêneros possuem basicamente a mesma estrutura: manchete, linha fina, lead e corpo. Que a manchete é o título do texto, o título principal, né? Tem o objetivo de resumir o que será dito e deve atrair a atenção do leitor. Linha fina é o subtítulo, o título auxiliar. Tem a função de dar apoio, de apoiar o título, lançando mais informações sobre a reportagem, com o objetivo de cativar o leitor. Lead é o primeiro parágrafo do texto jornalístico. Sua função é apresentar resumidamente as informações mais importantes do texto. Corpo é o texto propriamente dito, estruturado em introdução, início, desenvolvimento, meio e conclusão, fim. Aqui, avaliação. Está falando para você entregar a reportagem para um colega para que ele avalie. Você pode tirar foto e mandar para o seu colega, tá bom? E você vai ler o dele. Você vai fazer o texto no seu caderno, tá bom? Não se esqueça. E agora nós vamos fazer a leitura do texto 100 anos de servidão e fazer a correção das atividades. Estamos tratando aqui de reportagem, mais uma vez. Antes de começar a ler, a reportagem que você vai ler agora traz à tona um tipo de escravidão, a servidão por dívida. A extração da piaçaba, a palha da vassoura, aprisiona trabalhadores no alto do Médio Rio Negro, no Amazonas, há anos. Nessa situação, os extrativistas trabalham basicamente para pagar dívidas ao patrão e, ao quitá-las, acabam contraindo novas, em um ciclo estruturado para que o trabalhador fique aprisionado ao trabalho. A reportagem, de autoria de Thaís Lazeri e veiculada no portal Repórter Brasil, foi finalista do Prêmio MPT de Jornalismo em 2018, na categoria Web Jornalismo. Promovido pelo Ministério Público do Trabalho, o prêmio visa agraciar reportagens interativas dedicadas ao combate a fraudes trabalhistas. Você pode acessar a página do prêmio e a reportagem na íntegra a partir dos códigos abaixo. Aí vocês têm o QR Code e vocês podem acessar aí a reportagem, tá? 100 anos de servidão. No Amazonas, extrativistas trabalham para pagar dívidas ao patrão. Há 3 gerações, ciclo aprisiona famílias no corte da piaçaba, a palha da vassoura. Por Thaís Lazeri, do Alto e Médio Rio Negro. Imagens, Fernando Martinho. Muitos anos depois, diante do irmão caçula, o sexagenário Augusto Miranda Brazão haveria de recordar que, aos 12 anos, trabalhava ao lado do pai no corte da palha de piaçaba para pagar dívidas aos patrões. Essa palmeira, cuja fibra é usada na confecção de vassouras, marcou a vida de Augusto, seu irmão, pai e avô. Há 100 anos, as diferentes gerações da família Brazão vivem sob um expediente criminoso que aprisiona milhares de extrativistas de origem indígena no Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas. Os irmãos vivem na comunidade Malalahá, como no romance 100 anos de solidão, do colombiano Gabriel Garcia Marques. A vida dos piaçabeiros se repete em ciclos e tem toques de realismo fantástico. Estão presos a um modo de exploração em que o trabalho se confunde com pagamento de dívida, uma realidade que parece saída do passado. A relação se baseia em um sistema de empréstimos fornecidos pelos patrões, nome dado aos comerciantes que controlam a população. Pela comida suficiente para um mês de atividade, o patrão cobra cerca de R$ 1.500. Alguns itens sofrem ágio de até 300% em relação a produtos similares vendidos na cidade.
Já o quilo da piaçaba vale cerca de R$ 2. O trabalhador recebe apenas o que sobra, quando sobra. Descontados os empréstimos para o rancho, nome dado pela população local à alimentação por empreitada, transporte e itens básicos de trabalho. Do total pago no final do mês, o patrão ainda desconta 20% por possíveis impurezas, a tara, e em alguns casos ainda pode tirar 10% pelo aluguel do local de trabalho, no caso daqueles que se declaram como donos da área. O objetivo é manter o piaçabeiro endividado e subordinado a vida inteira, afirmou o pesquisador Márcio Meira, ex-presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que estudou o ciclo da servidão amazonense. Os habitantes do Rio Negro chamam esse sistema de aviamento. Servidão por dívida é o nome oficial, segundo o Código Penal brasileiro, uma das formas de trabalho escravo contemporâneo. Muitos piaçabeiros são os primeiros a negar a condição de trabalho escravo. O que acontece se ele denunciar? Como ele volta para casa sem nada? É uma armadilha, disse Alexandre Arbex Valadares, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Para ele, depois de entrar, o trabalhador não tem alternativa a não ser sobreviver e pagar suas dívidas. As condições, no entanto, são encaradas com naturalidade pelos piaçabeiros. Augusto, preso ao sistema há 48 anos, diz ser livre que trabalha quando quer. Ninguém aqui me obriga a nada. Naquele 28 de maio de 2017, ele e o irmão dedicavam-se para quitar a dívidazinha de R$ 800 com quase 1 tonelada de piaçaba. Cortar as folhas da árvore sob uma temperatura que bate os 30 graus Celsius no outono e carregar por vez 60 quilos nas costas é metade da jornada diária. Enquanto espera o cozido da anta que caçaram, Augusto explica que, por exigência do patrão, precisa cortar, pentear, aparar e amarrar as folhas da piaçaba em toras. Mas a gente não é escravo, como falam por aí. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 1,5 milhão de pessoas não podem deixar o emprego por algum tipo de dívida. Na comunidade Malalahá, onde moram, quem manda é o patrão Edson Mara Mendonça, disseram piaçabeiros da região do Alto Rio Negro. Mas ele não é o único. A dívida é estimulada por outros patrões que vão até as comunidades em busca de piaçabeiros. O baiano Juscelino Neves Pacheco, 59 anos, devia R$ 400 para outro, mas com medo de represálias preferiu não revelar o nome. Tenho produto para pagar, mas preciso comprar gasolina e óleo dele para recolher as fibras. Desse modo, até mesmo para pagar a dívida, o trabalhador é obrigado a pegar um novo empréstimo. E ainda tem a fita, lembra Pacheco. O rolo de 300 metros da fita usada para amarrar as folhas custa em média R$ 400. A amarração em toras facilita o transporte pelo patrão. No começo, a gente achou que a fita era uma boa ideia, porque acreditava que ia ser doada pelo patrão, mas não. Quando viram que dava lucro, ela foi chegando mais cara aqui para nós, e para a gente mesmo não tem nenhuma serventia, contou Pacheco. Do piaçabeiro de olhos tristes, Alberto Neres da Silva, 41 anos, a servidão parece ter roubado a capacidade de reação. Primeiro eu fui perdendo meus filhos, disse com um ar tranquilo sobre a história que deveria ser contada como é, tragédia. Em épocas distintas de sua vida, e sempre no contexto da extração de piaçaba, ele perdeu 3 filhos, todos mortos antes de completar 1 ano de vida devido às precariedades da vida nos piaçabais. Como Neres, muitos levam a família inteira para os igarapés. Assim, reduzem os gastos com alimentação e evitam a distância durante 3 semanas por mês. 2 deles adoeceram dentro de piaçabais e lá mesmo foram enterrados. Na primeira vez, o patrão não prestou socorro, conta Neres, sempre sem esboçar revolta. Na segunda, um gerente negou ajuda porque o patrão não tinha dado ordem. Na terceira vez, Neres chegou em tempo a uma comunidade.
Quando o filho melhorou um pouco, o patrão localizou e disse que a criança ficaria bem. Estava devendo e achei que aquilo era um aviso. Voltei para o Igarapé e com 2 semanas lá, meu filho piorou. O patrão só conseguiu uma voadeira quando a criança já estava mais morta que viva. O preço de servir. A economia da dívida foi implantada no Rio Negro, no ciclo da borracha. Um dos relatos do italiano Ermanno Strandelli, que em 1881 viajou pelas águas escuras do rio, diz que a dívida dava ao indígena, ainda hoje, a maioria da população no Amazonas, o status de civilizado. Nas palavras do italiano, o homem que não deve é gente que não tem valor. O relato aparece no livro Baré, Povo do Rio, edições Sesc. Para evitar conflito com o patrão, diz a pesquisadora Elide Souza de Menezes, em sua dissertação de mestrado, os estrangeiros estimulavam os casamentos interraciais. Na Malalahá, a servidão criou uma situação capaz de gerar estranheza. O piaçabeiro Olânio dos Santos Bento, 28 anos, diz que o pai, Olavo, de 88 anos, é seu patrão, mas não é como os outros. Não é como com os outros, afirma. A dívida de Olânio era de R$800. Olânio pegou leishmaniose, doença causada por parasitas. Impedido de trabalhar por dor, a dívida acumulou. Meu pai já foi um grande patrão, teve 60 homens trabalhando para ele, disse com orgulho. O irmão de Olânio é um patrãozinho, um comerciante pequeno, que em uma das paradas rio acima jogou futebol com indígenas. A mobilidade social na cadeia de aviamento é uma possibilidade quando o trabalhador detém os meios de produção, algo raro. Olavo, pai, mora há 50 anos dentro de um barco. No chão da embarcação há toda sorte de alimentos e acessórios. Como filho, neto de português, com indígena Baré, Olavo foi piaçabeiro. Então, aí é um trecho de uma reportagem que está aqui ó, neste link, mas antes lá nós temos o QR Code que você pode acessar também. E aí nós temos as imagens, né? Aqui nós temos o Olavo dos Santos, de 88 anos, que é patrão de Olânio, 28. A servidão não é mal vista pelo filho. Aqui nós temos mais uma imagem, ex-piaçabeiro. A Elton José Pereira Muniz mostra folha com controle de gastos que recebia do patrão. Aqui nós temos também uma outra foto, 3 gerações. Como o avô e o pai, os irmãos Brazão trabalham na extração da piaçaba, cuja fibra é usada na confecção de vassouras. Vocabulário desconhecido. Nós temos aqui algumas palavrinhas: expediente, ágil, empreitada, tara, represália, serventia, igarapés e voadeira. Expediente, meio de sair de um embaraço, de vencer uma dificuldade, de lograr bom êxito em alguma coisa, recurso. Ágil, quantia que se cobra além do juro, especulação, usura. Empreitada, trabalho que se ajusta para pagamento global e não a dias. Tara, abatimento dado a uma mercadoria em função do peso de sua embalagem. Represálias, ação praticada por uma pessoa para se vingar de ofensa ou dano causado por outra. Desforra, retaliação, vingança. Serventia, quantidade do que é útil ou tem aplicação, préstimo, utilidade. Igarapés, pequenos rios ou canais estreitos, riachos, ribeirões. Voadeira, barco a motor muito veloz. Primeira questão. O título da reportagem faz referência ao romance 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Considerado o maior representante do que ficou conhecido como realismo mágico na literatura latino-americana, García Márquez costumava utilizar elementos mágicos ou fantásticos nas suas narrativas, percebendo-os como parte da normalidade pelos personagens. O período a seguir é a frase que inicia o romance. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Agora, compare esse período com o início da reportagem. Muitos anos depois, diante do irmão caçula, o sexagenário Augusto Miranda Brazão haveria de recordar que, aos 12 anos, trabalhava ao lado do pai no corte da palha da piaçaba,
para pagar dívida aos patrões. Essa palmeira, cuja fibra é usada na confecção de vassouras, marcou a vida de Augusto, seu irmão, pai e avô. Há 100 anos, as diferentes gerações da família Brazão vivem sob um expediente criminoso que aprisiona milhares de extrativistas de origem indígena no Alto e Médio Rio Negro, no Amazonas. Reflita. Qual a intenção da repórter ao fazer essa relação de intertextualidade? Veja só, aí nós temos claramente uma intertextualidade. Vocês percebem aqui a semelhança do início do livro do Garcia Marques, né, 100 anos de solidão, e o início da reportagem aí da Thaís? Então, ela utilizou da intertextualidade, né? Porque ela quis mostrar aí, né, o quanto essa realidade parece que é mentira, né? Parece que é ficção, mas não é, né? É um absurdo que acontece. Então, a intenção da autora é mostrar que a situação dos piaçabeiros, que é grave e hereditária, parece irreal, fantástica, como a história dos Buendia. B. Como a repórter se refere à situação vivenciada pelos piaçabeiros? Veja só, ela vai dizendo aqui, ó, há 100 anos, as diferentes gerações da família Brazão vivem sob um expediente criminoso que aprisiona milhares de extrativistas. Então, ao se referir a essa situação, ela diz que é um expediente criminoso, né, que aprisiona milhares de extrativistas. C. Além da situação vivenciada pelos trabalhadores, nesse trecho da reportagem observamos outra irregularidade comum na região. Que irregularidade é essa? Veja só, questão do trabalho infantil. Diante do irmão caçula, o sexagenário Augusto Miranda Brazão haveria de recordar que aos 12 anos trabalhava ao lado do pai no corte da palha de Piaçaba. Então, nós temos aí também a exploração do trabalho infantil. D. Identifique no texto a informação exposta pela autora para justificar que a prática dos patrões é ilegal. Ela fala do Código Penal, né? No terceiro parágrafo, vamos voltar lá. Aqui nós temos 2 parágrafos. Que no terceiro parágrafo ela fala do Código Penal. Bem aqui, ó. Servidão por dívida é o nome oficial segundo o Código Penal brasileiro. Está bem aqui. No terceiro parágrafo, a repórter informa que, segundo o Código Penal brasileiro, a servidão por dívida é uma das formas de trabalho escravo contemporâneo. Aqui nós temos o Gabriel Garcia Marques, né, considerada a obra mais importante de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, narra a fantástica história dos Buendia, uma família marcada pela solidão. Toda a narrativa se passa no maravilhoso universo da fictícia aldeia de Macondo, inspirada em Aracataca, no interior da costa do Caribe, na Colômbia, onde nasceu o escritor. Ao longo da história, acompanhamos diversas gerações dessa família, assim como a ascensão e a queda do vilarejo imaginário. 2. Como se constitui o ciclo da servidão que vitimiza os piaçabeiros? Nós vimos que eles trabalham ali somente para pagar dívidas, né? Porque é cobrado, né, deles o alimento, a estadia, é cobrado deles a gasolina que vai buscar lá as piaçabas, né? Enfim. Então, eles vão trabalhando ali para pagar essas dívidas, mas como a dívida é muito grande e o valor que eles recebem é muito pequeno, muito baixo, então essa dívida nunca acaba, né? Quando você trabalha para pagar uma dívida, você gera outra, e aí vai se tornando aí um ciclo vicioso, né? Então, a relação se baseia em um sistema de empréstimos fornecidos pelos patrões aos piaçabeiros. Para trabalhar, os piaçabeiros precisam comprar comida e outros itens aos patrões, que compram a piaçaba
a preços exorbitantes, além de cobrarem diversos impostos sobre o produto e o trabalho. Esse infindável processo aprisiona os trabalhadores em um eterno ciclo de dívidas. 3. Identifique o argumento de autoridade, utilizado no texto para resumir o conceito de servidão por dívida. Que é o argumento de autoridade? É quando nós temos a fala de alguém que tem propriedade ali para dizer aquilo. Porque às vezes o repórter, né, ele não tem ali uma especialização, não tem ali um conhecimento de fato a respeito daquilo. Ele vai atrás desse conhecimento de informações, mas para dar mais credibilidade ao que ele diz, ele traz argumentos de autoridade. Ali no caso, nós temos no terceiro parágrafo a fala: o objetivo é manter o piaçabeiro endividado e subordinado a vida inteira. Vocês podem voltar lá no terceiro parágrafo aqui e observar. Afirmou o pesquisador Márcio Meira. Veja só, ele é o ex-presidente da FUNAI, então ele tem propriedade aqui para dar esse argumento, para afirmar isso, certo? Aqui, 4. Ao produzirmos nossos textos, mesmo os mais simples do cotidiano, como as mensagens que enviamos do nosso smartphone, estamos defendendo pontos de vista. Essa defesa pode ser observada, por exemplo, na escolha das palavras e expressões que utilizamos. A esse respeito, analise o emprego do adjetivo criminoso no período a seguir, retirado do primeiro parágrafo. Há 100 anos, as diferentes gerações da família Brazão vivem sob um expediente criminoso que aprisiona milhares de extrativistas de origem indígena no alto do Médio Rio Negro, no Amazonas. Haveria mudança de sentido, do sentido original, caso o adjetivo criminoso fosse substituído por ilegal? Explique. Veja só. Se eu pego as diferentes gerações da família Brazão vivem sobre um expediente ilegal. As palavras que nós escolhemos, tanto para falar quanto para escrever textos, por mais que nós possamos pensar que não é intencional, mas tudo tem um porquê. Às vezes até inconscientemente nós escolhemos ali uma palavra, uma expressão para dar um choque maior, ou se eu quero acalmar ali a situação, eu escolho outras palavras. Aqui no caso a intenção é chocar, chamar a atenção, né? Por isso que a autora escolheu criminoso. Se fosse colocado ali expediente ilegal, não ficaria tão chocante assim, né? Então, criminoso é uma palavra mais pesada, tá? Então, mudaria? Sim. A força argumentativa da declaração seria diminuída, tá bom? Aqui no caso, se ela coloca criminoso, dá mais força ainda aí para a opinião dela, né? Para o argumento ali que ela está sustentando, para a tese que ela está sustentando ali com seus argumentos. B. Reescreva o período lido, substituindo a palavra destacada por outra a fim de reforçar a intenção argumentativa da autora. Faça as alterações necessárias. Então, você pode trocar por outra palavra, mas desde que não diminua aí esse argumento dela, né? Essa força do argumento dela, a força argumentativa. É uma resposta pessoal, sugestão de resposta. Há 100 anos, as diferentes gerações da família Brazão vivem sob um expediente nefasto, absurdo, né, que aprisiona milhares de extrativistas. Então, você vai colocar um sinônimo aí de criminoso que mantenha aí esse sentido e ainda continue defendendo esse ponto de vista da autora do texto. C. Agora, reescreva o seu período produzido no item anterior, substituindo o verbo aprisionar com o objetivo de reforçar ainda mais a intenção argumentativa da autora. Agora, você vai mudar aqui, ó, o aprisionar. Sugestão de resposta. Há 100 anos, as diferentes gerações da família Brazão vivem sob um expediente nefasto que escraviza milhares de extrativistas. Veja só, mais pesado ainda, né? Escravizar é mais pesado que aprisionar. 5. Como vimos, a reportagem é um gênero textual em que o repórter pode abordar o tema com criticidade.
muitas vezes deixando claro o posicionamento do veículo de comunicação de que faz parte. Considerando essa possibilidade, analise o período a seguir. A relação se baseia em um sistema de empréstimos fornecidos pelos patrões, nome dado aos comerciantes que controlam a produção, segundo parágrafo. Na questão anterior, vimos que um recurso eficiente para expressar um posicionamento sobre o tema consiste na escolha das palavras, substantivos, adjetivos, verbos, etc. Utilizando esse recurso, reescreva o período acima com o objetivo de torná-lo mais crítico. Então, você vai reescrever aí esse período, escolhendo aí palavras, expressões que reforcem aí, né, essa criticidade, tá bom? Assim como nós fizemos no anterior. A questão 4 foi para você treinar e fazer a 5, tá bom? 6. Imagine que você é jornalista e está justamente agora produzindo uma reportagem sobre o tema servidão por dívida para a seção de economia de uma grande revista. O título do seu texto, o subtítulo e o esboço do primeiro parágrafo estão reproduzidos a seguir. Analise-os com atenção. 132 anos desde a abolição e nada mudou. A servidão por dívida continua sendo ainda uma das formas mais comuns de trabalho no Brasil. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, todo trabalho escravo é degradante, mas nem todo trabalho degradante é considerado trabalho escravo. Segundo a OIT, a diferença entre um trabalho e outro trabalho é a privação da liberdade, sendo basicamente 3 as coisas que levam as pessoas a permanecerem e aceitarem o trabalho escravo: as dívidas, servidão por dívida, o local de trabalho em áreas isoladas e a ameaça contra a vida do trabalhador. Não se trata, portanto, só de descumprir as leis do trabalho, mas de descumprir um conjunto de condições de trabalho degradantes. Ao ler o texto acima, como você pode perceber, há bastante repetições e trechos longos demais, o que prejudica a leitura e o entendimento. Há também algumas incoerências, isto é, trechos em que há contradições ou sentido confuso. Para reescrever esse texto é necessário, portanto, observar a coesão e a coerência. Agora nós vamos falar aí sobre a coesão e a coerência. Veja só, se você... A primeira coisa aqui que me chamou muita atenção, a diferença entre um trabalho e outro trabalho. Olha só a repetição desnecessária, isso nós falamos sempre, né? Vou marcar aqui algumas partes para vocês, ó. Trabalho, outro trabalho. Outra coisa aqui, mas de descumprir um conjunto de condições de trabalho degradantes, de descumprir um conjunto de condições de trabalho digno, né? O que está sendo descumprido que torna esse trabalho degradante. Enfim, então todo aí o texto, você vai fazer a leitura aqui e você vai encontrar aí essas incoerências, tá bom? Então, há problema aqui de coerência e coesão, né? Mas o que é a coerência e a coesão? Veja só. A coesão é a conexão entre palavras, termos, períodos. Essa propriedade permite a amarração das ideias dentro do texto, contribuindo para a construção do sentido. Quando nós estamos tratando aqui da coesão, é voltado ali para a sintaxe mesmo do texto. O que é sintaxe? Nós não trabalhamos a função sintática dos termos, nós temos que trabalhar essas funções, né? Porque elas têm um lugarzinho, uma função objetiva ali dentro do período do nosso texto. Então, quando há ali algum erro aí nessas conexões desses termos, aí nós temos problema na coesão. Agora, a coerência já está voltada aqui para a relação lógica entre as ideias de um texto, né? Se não tem, entre aspas, né, nem pé nem cabeça, aí o problema é na coerência, tá? Então, a coerência é a relação lógica entre as ideias de um texto, também ligada diretamente à produção do sentido. Essa propriedade evita contradição, redundâncias, relações semânticas inadequadas, etc. A coesão e a coerência são, portanto, propriedades muito importantes para os textos. Nas reportagens, por exemplo, é fundamental que as ideias sejam passadas para o leitor de forma clara e direta. Com base nessas informações, reescreva o texto acima, procurando torná-lo claro e conciso. Utilize seu caderno. Então, lá no seu caderno, você vai reescrever este texto aqui e
vai aí prestar atenção na coerência e na coesão, vai mudar aquilo que está aí errado, né? Está equivocado. Procure explicitar um posicionamento crítico que busque sensibilizar seus leitores a respeito da prática da servidão, tá? Aqui, na 7, pesquise na internet dados estatísticos sobre o tema servidão por dívida no Brasil e, com base nessas informações, construa um parágrafo expositivo para dar continuidade à introdução da reportagem que você reescreveu na questão anterior. Então, a 7 é a continuação da 6, tá? Também você vai fazer no caderno. 8. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravização, em 1888. No entanto, há entre os historiadores o consenso de que a abolição foi uma medida que atendia muito mais a interesses políticos e econômicos que humanitários. Converse com seu professor de história a fim de relembrar que interesses estavam envolvidos em torno da questão abolicionista. E B, com base nas informações fornecidas pelo professor de história, construa mais um parágrafo para a reportagem que você iniciou nas questões 6 e 7. Importante, cite seu professor como argumento de autoridade, professor de história, tá bom? Então, aí, a 6, 7 e 8 é para você construir uma reportagem, tá? Mais uma. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, como eu já disse, estou disponível no plantão até 11 horas. Tá? Aí está o e-mail maxnayara@yahoo.com para envio das atividades. E é isso. Bom dia para vocês, bons estudos, ótimo final de semana e até a próxima aula.